Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar sobre imputabilidade penal, no caso aqui que envolve o artigo 28 do Código Penal. O artigo 28 do Código Penal deixa bem claro o seguinte: como que a gente traduz o artigo 28? Não exclui a imputabilidade penal, isto é, não exclui a responsabilidade penal. Professor, então essas situações são alegadas de maneira cotidiana na justiça, no sentido de que, não, alegam-se, mas não se exclui a responsabilidade penal. Isso não é motivo para você não ser responsabilizado penalmente. É isso que a lei, é isso que o artigo 28 traz. E é isso que cai nas provas de concurso público. Podem alegar, mas isso não vai fugir da responsabilidade penal. E lá no artigo 28 diz assim: a emoção ou a paixão. Você praticar um crime movido por emoção ou paixão não exclui a sua responsabilidade penal. 2. Embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. É muito comum, quando eu faço lá as audiências, as audiências que envolvem violência doméstica, o sujeito ativo do crime, o agente, né, o réu, ele virar assim e falar: excelência, eu só fiz isso porque eu estava embriagado. Eu sou uma boa pessoa quando eu não estou fazendo uso de bebida, mas eu estava embriagado e eu perdi a cabeça porque eu estava embriagado, estava bêbado. Não é motivo, esse motivo por si só não exclui a responsabilidade penal. Então nós vamos ver cada uma dessas hipóteses e entender elas. Primeira situação: o que é emoção? É estado afetivo que acarreta perturbação transitória ou do equilíbrio psíquico. Emoção é algo que te deixa a flor da pele. É algo que te dê uma emoção, é algo assim que te tira do eixo. A paixão já é mais intensa, porque a paixão ela está ligada com o egoísmo. A paixão é algo que provoca os melhores e os piores sentimentos de um ser humano. Então, quando você mata quando há um crime em que você alega que você fez porque você era apaixonado por essa pessoa, isso não é motivo. Você era doente, né, diz aquela música, né? Doente de amor, né? Foi no remédio, encontrei remédio na vida noturna. Esse doente de amor não é essa doença de amor que eles tanto falam, essa paixão. Ela não é motivo para você não ser responsabilizado penalmente. Aí você vai falar assim: professor, dê um exemplo. Os sujeitos que acabam matando as companheiras, alegando que ele fez porque ele era apaixonado por ela e não aceitava ela com outra pessoa. Não é motivo para fugir da responsabilidade penal. A emoção também não é motivo. Então, nesses dois casos, acaba aí gerando, sim, a responsabilidade penal. Outro ponto interessante é a embriaguez. Quando se fala em embriaguez, é no seu sentido amplo. Embriaguez com bebidas, com drogas lícitas ou com drogas ilícitas. Quando se fala em embriaguez, é no sentido da pessoa que, ao se embriagar, ela foge do controle. É aquela situação, né? Como eu falei para vocês no início da aula. Quando você se embriaga, você acaba tendo comportamentos que você não teria se você não tivesse se embriagado. O ser humano acaba tendo esses comportamentos embriagados que não são comuns se não tivesse feito uso de drogas lícitas ou ilícitas. E quando se faz o uso dessas drogas lícitas ou ilícitas, a desculpa que se dá é a seguinte: olha,
Eu só fiz isso porque eu estava sob influência da bebida, eu estava sob influência da maconha, estava sob influência da cocaína. Mas eu não sou assim. Realmente, tem pessoas que se alteram em razão da embriaguez. Acontece que você, aqui no direito penal, essa embriaguez ela não pode ser patológica, tá? Porque se a embriaguez é patológica, ele vai ser considerado um inimputável. Porque aí já se torna doença. O alcoolismo já é considerado uma doença. A dependência química é considerada uma doença. Aqui nós estamos falando de pessoas que conseguem se embriagar e que não é uma doença. Razão disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a embriaguez aqui ela tem que ser voluntária. É um ato voluntário. Você se embriagou porque você quis se embriagar. Você foi tomar a cerveja, você quis tomar essa cerveja. Ninguém lhe obrigou a tomar essa cerveja. E você tomou essa cerveja. Se você errou o ponto do uso dessa cerveja, é um problema seu. Então você se embriaga porque você quer se embriagar ou porque você é culposa. Ah, não, porque eu fugi do controle. Mas você assumiu esse risco. Por mais que você não lembre o que aconteceu, mas você quis se embriagar. Eu sempre uso aquele exemplo do filme, né? Do filme lá de Las Vegas, que os sujeitos, eles brindam e quando acordam e não sabem o que aconteceu. Tem um tigre no banheiro, o tigre era do Mike Tyson. Pô, fugiu o nome desse filme. Mas vocês já sabem do filme que eu estou falando, né? Então, né, naquela situação, a embriaguez ela foi voluntária. É que eles foram drogados, tá? Eles tinham sido drogados, não falando nessa questão de... Mas, tirando a questão de se drogar, vamos supor que vocês estivessem se brindado, se embriagado, bebido a noite inteira e depois acordou, não lembrava de nada. Não sei se alguém já passou por isso. De chegar e tomar aquela bebida e não lembrar do que aconteceu no outro, só flash. Você é responsabilizado. Isso é um resquício da responsabilidade penal objetiva. Ao se embriagar de maneira voluntária ou culposa, você assume o risco de tudo que vier a produzir, mesmo você não tendo discernimento. E é interessante porque o artigo diz assim, lá. Mesmo que a embriaguez, mesmo você estando embriagado, é possível que você não receba a pena. Caso essa embriaguez completa, aquela que tira todo o seu discernimento, seja proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos imaginar, eles te amarram e começam a botar bebida na sua boca. Eles te embriagam de maneira proposital, depois te soltam e aí você, totalmente embriagado, acaba cometendo delitos. Nessa situação, você não pode ser responsabilizado. Ou, de repente, você está andando sob um alambique, que é o exemplo mais clássico dos livros, bate um vento e você cai lá no alambique. E você, para poder se salvar, você engole muita cachaça. Nessa situação também, você estará sendo isento de pena, caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque a embriaguez era completa e ao tempo da ação ou da omissão você era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo ou de compreensão. Agora, se o agente devido a uma embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, tinha um discernimento parcial, olha só, aqui fala inteiramente, aqui ele não possuía, ou seja, ele tem um discernimento parcial, haverá uma redução de pena. Vocês compreenderam? Que no caso da embriaguez proveniente da força
caso fortuito ou força maior, se ela for completa, retirou todo o discernimento da pessoa, ele vai estar isento de pena. Agora, se retirou discernimento parcial, ele responde pelo crime com uma diminuição da pena. Vamos fazer essa questão aqui. A respeito das medidas de segurança e dos inimputáveis, assinale a opção correta. A desinternação será sempre condicional e se restabelecerá o caso o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar fato indicativo de periculosidade, ainda que não criminoso. B. São inimputáveis os menores de 18 anos. Beleza. E os que praticam fatos definidos como crime sob emoção ou paixão. Não, sob emoção ou paixão eles são imputáveis, eles são responsabilizados penalmente. C. Ao inimputável, enquanto não cessada a periculosidade, continuará se impondo medidas de segurança, ainda que o fato por ele praticado deixe de ser criminoso. Bem, ele foi condenado por um fato, ele foi aplicado essa medida de segurança por um fato tido como criminoso. Veio a revogação da lei e diz, ó, isso não é mais crime. Ele vai continuar sofrendo medida de segurança por fato que não é mais crime? Claro que não. D. A medida de segurança tem prazo de duração indeterminado. Não. Tem prazo de duração determinado, sim. Sim. Hoje é o prazo máximo, é o tempo de cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Letra E. Aos inimputáveis aplicam-se medidas de segurança. Realmente, aos inimputáveis aplica-se a medida de segurança, aquela que é internação ou tratamento ambulatorial, para cuidar da questão da sanidade mental. Mas, uma vez cessada a condição, o agente passará a cumprir a pena. Sujeito que é declarado inimputável, ele vai receber medida de segurança. Cumpriu a medida de segurança, ele está solto. Então, a resposta correta é a letra A, que se trata do artigo 96 do Código Penal, que é o sujeito que foi internado devido a uma medida de segurança ao processo de liberação ou de desinternação. E aí, essa sempre será condicional, ou seja, o agente ele é liberado, mas ele tem 1 ano para provar que ele está bem. Ele tem 1 ano para provar que ele está bem. E aqui, no caso, as outras situações. Próxima questão. Tício, decidido a se matar, mas sem coragem, embebeda-se completamente, tornando-se totalmente incapaz de entendimento. Acreditando que estava na sacada de seu apartamento, no 20º andar, Tício se joga. Contudo, ele pulou da janela do quarto do sobrado da casa de sua irmã, onde se encontrava passando férias. Muito embora não tenha tido êxito no intento de pôr fim à própria vida, Tício, por infelicidade, caiu bem em cima da sobrinha Mévia, de 8 meses, que estava no quintal tomando banho de sol matinal. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante dessa situação, assinale a opção correta. Tício, em razão da embriaguez completa voluntária, não terá culpabilidade excluída, mas poderá ter a pena perdoada judicialmente pelo homicídio culposo da sobrinha. B. Tício, em razão da embriaguez completa voluntária, não terá sua culpabilidade excluída. Essa parte está correta. Poderá ser judicialmente perdoado pelo homicídio culposo da sobrinha, mas responderá pelo suicídio tentado? Não, gente. O cara tentou se matar, ele vai responder por... Não. Auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, quem pune-se é aquela pessoa que auxiliou, instigou ou induziu ao suicídio. Não teve ninguém nesse sentido. Tício, em razão da embriaguez completa voluntária, não terá culpabilidade excluída. Não terá isso, a culpabilidade excluída. Respondendo pela tentativa de suicídio quanto pelo... Não existe tentativa de suicídio. Então, a alternativa B e C, esquece. Tício, em razão da embriaguez completa voluntária, não terá culpabilidade excluída.
responderão pelo feminicídio culposo da sobrinha. O feminicídio é só doloso, tá? Não existe o feminicídio culposo, então está errado. Disse em razão da embriaguez voluntária é isento de pena. Não, não é isento de pena. A embriaguez voluntária não isenta-o de pena. Então a letra correta é a letra A. Mas professor, por que a letra A? Porque no caso, ele não desejava a morte da sobrinha, ele desejava tirar a própria vida. E ele, acreditando que estava no apartamento devido ao ato de embriaguez, da loucura dele, ele foi e se jogou da janela. Ele não sabia que a sobrinha estava lá e caiu em cima da sobrinha, causando-lhe a morte da sobrinha de apenas 8 meses de idade. Como se trata de um homicídio culposo, é possível que no homicídio culposo, se o juiz notar que as consequências do crime já por si só constituem uma penalidade ao agente, o juiz pode deixar de aplicar a pena, o chamado perdão judicial. Tá certo? Mensagem motivacional de nossa aula. Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Eu acho que essa é uma oração muito importante. Eu acho que isso é muito importante para que você possa enfrentar qualquer um dos obstáculos. Então, eu vou sempre lembrar em todas as nossas aulas que você tem que ter isso para você enfrentar todos esses obstáculos. Está com falta de dinheiro? Está com falta de amor na vida? Está com falta? Peça para você poder enfrentar todas essas situações. E lembre-se, não é no seu tempo, e sempre no tempo de Deus. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Lá Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.